Bom, na última aula a gente não conseguiu terminar, né, a nossa matéria, ficou faltando somente os exemplos, né? Então é o seguinte, hoje a gente vai ver os exemplos relacionados aos ângulos cortados, das paralelas cortados por uma transversal. Como fazer esses tipos de exercícios? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar qual é o tipo de ângulo que a gente tem ali. Então no primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. Na figura, temos a reta R paralela a S. Então, tá aqui a reta R e a reta S. Elas são paralelas. E aí eu quero saber quanto que vale x mais y. Então, a gente vai ver qual é a relação dos ângulos. Quando os ângulos estão na mesma reta paralela, ó, tá aqui a minha paralela S e a transversal. Esses dois ângulos estão na mesma reta. Então, eu vou olhar qual é a relação entre eles, tá bom? Então, eles são opostos pelo vértice, tá vendo? Aqui está o nosso vértice, então eles estão em lados contrários. Então, eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, que a gente viu, ou seja, eles têm a mesma medida. Só que eu não vou conseguir resolver isso agora, porque as letras que eu tenho, y e x, são diferentes, então eu não vou conseguir achar o resultado primeiro. Então, eu vou ver qual é a relação dos ângulos das duas retas diferentes. Então, eu tenho aqui esse ângulo 3x menos 20. A gente vai ver em que parte que ele está. Ele está na área interna, né? Porque ele está entre as duas paralelas. Está entre a reta R e a reta S, está aqui. E ele está no lado da transversal, ele está no lado direito, certo? O outro ângulo 2x aqui, ele também é interno, né? Ele está na parte interna, mas ele está ao lado esquerdo da nossa transversal. Então, eles estão em lados diferentes. E na parte interna, então a gente chama esses ângulos de alternos internos, porque eles estão em lados alternados. Só que aí a gente tem o seguinte, ângulos alternos internos são ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, para me resolver essa questão, basta eu igualar os dois ângulos. Então, um ângulo mede 3x menos 20. Ele tem que ser, então, igual ao outro ângulo que mede 2x. E aí eu acho o valor do x. Então, passo 2x para cá menos, vai ficar 3x menos 2x. E o menos 20 passa para o outro lado, mais 20. E aí, 3 menos 2 dá 1, então fica x é igual a 20 graus. Achei o valor do x. Agora eu vou conseguir resolver os ângulos de baixo. Eles são opostos pelo vértice, né? Tá assim, ó. Aqui tem um ângulo 3x menos 20, onde eu já sei que o x vale 20 graus. Então, eu faço 3, no lugar do x coloca 20, então fica 3 vezes 20, 60. 60 menos 20 dá 40 graus. Então, eu tenho um ângulo de 40 graus e o outro ângulo aqui de baixo é o y mais 10, né? Então, isso aqui, basta colocar um é igual ao outro. Então, fica y mais 10 é igual a 40 graus. Passo 10 para lá, menos, fica y, 40 menos 10, 30 graus. Achei o valor do y. Agora é só fazer o x mais o y que ele pediu, né? Então, 20 mais 30 é igual a 50 graus. Acabou minha questão. Então, a gente tem sempre que olhar qual é a relação dos meus ângulos. Eles são opostos pelo vértice? Se eles estão na mesma reta, é a única coisa que a gente pode falar. Ou que eles são suplementares, que formam 180 graus. Ah, eles são alternos internos ou alternos externos? Eles estão no mesmo lado? Então, eles podem ser colaterais ou eles podem ser correspondentes? Tudo depende da região onde ele está, né? Então, vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a figura já é um pouco mais confusa, né? A gente não consegue ver a transversal atravessando as minhas paralelas. Mas, se a gente pegar e prolongar a nossa reta, vou prolongar aqui, só uma já é o suficiente, não precisa prolongar a outra, não. Aí, o que acontece? A gente vai ter um ângulo aqui embaixo, né?
E aí eu vou ver, aqui ó, fala que o 1 e o 2, eles medem 45, então o 1 mede 45 graus, e o 2 mede 55 graus. Então eu vou só colocar a medida. Eu quero saber quanto que vale o ângulo 3, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que achar o valor desse ângulo aqui de baixo, porque ele está na reta transversal aqui, ó, que tem relação com o ângulo 1, certo? Então, eu vou ver qual que é a relação dele com o ângulo 1. Aqui, ó, esse ângulo, os dois estão na parte interna, né? Eles estão dentro das duas paralelas. Mas vamos ver os lados agora, né? E esse ângulo aqui de baixo, ele está no lado esquerdo, e o outro ângulo aqui está no lado direito. Então, eles estão em lados diferentes, e a gente tem alternos internos, igualzinho foi no exercício anterior. Então, a gente sabe que eles são iguais. Se eu já sei que a medida aqui é 45, então aqui embaixo vale 45 também. Pronto. Agora, vocês conseguem ver que a gente formou um triângulo aqui embaixo, ó. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui, tá? Aí a gente tem a medida dos dois ângulos aqui de baixo, né? E aí tem um ângulo aqui em cima, que é esse ângulo aqui, ó. Que eu não sei quanto que ele vale, mas eu vou descobrir, eu vou chamar ele de x. Então, aqui tem um x, aqui é 55 e do outro lado 45. Existe uma regra que fala que se eu somar os ângulos que tem dentro de um triângulo, a soma deles tem que dar sempre 180 graus, tá? Então, é essa regra que eu vou usar. Eu vou somar os ângulos valem x, 55 e 45, então a gente soma 45 e 55. Isso aqui tem que ser igual ao 180. A gente tem sempre que formar uma equação para resolver. Se eu tenho uma letra, eu tenho que ter uma equação para eu poder achar o resultado daquela letra. Então, eu tenho aqui, resolvendo, 45 mais 55 dá 100, né? Então, fica x mais 100 é igual a 180. X, então, vai ser 180 menos 100. X é igual a 80 graus. Achei o valor do x. Então, eu vou colocar lá na minha figura esse x aqui, que vale 80 graus. Então, isso vai me ajudar muito. Por quê? Olha só o que acontece. Esse ângulo x aqui, que eu sei que vale 80, quando eu junto ele com o ângulo 3, olha a figura que forma. Ele forma igualzinho o transferidor, né? E a gente sabe que esse ângulo, que é um ângulo raso, vale 180 graus. Se eu sei a medida de um pedaço, para me achar o outro é só descobrir quanto que falta, né? Então, se esse pedaço aqui vale 80, o ângulo 3 é o que falta para chegar em 180. No caso, 100 graus, né? Então, tá aí a minha resposta. O ângulo 3 vale 100 graus. Tive que fazer um monte de contas? Tive que mudar, fazer o meu desenho melhor, para poder enxergar de uma forma melhor. Então, às vezes, vocês vão ter que fazer isso, né? Estender a linha, tentar achar um triângulo para poder fazer o exercício, olhar os ângulos que ele está te dando. Se ele te der, por exemplo, um ângulo quadradinho, se ele colocasse aqui um quadradinho com pontinho, eu sei que esse ângulo aqui vale 90 graus. Eu tenho a obrigação de saber essa medida, tá? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, tá? Agora vocês vão conseguir fazer os exercícios do PET, que são relacionados a essa matéria que a gente acabou de ver. E se vocês tiverem alguma dificuldade, pode estar entrando em contato comigo, ok? Então, até a próxima aula.